Bom, nesta quinta-feira, o presidente do Banco Central descartou a possibilidade de imprimir mais dinheiro num momento como esse, momento de crise. Roberto Campos Neto afirmou que isso poderia prejudicar as políticas de meta de inflação e da taxa básica de juros. Ele deu essas declarações depois de uma sugestão do ex-ministro da Fazenda, atual secretário da Fazenda aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, que nos atende nesse momento aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, secretário? Bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, é uma satisfação enorme estar aqui e podemos compartilhar aí opiniões sobre uma situação e um momento tão importante para o país, exatamente na discussão de ações que poderiam ser tomadas para resolver o problema hoje da economia brasileira. Secretário. Evidentemente que tem um problema anterior a esse, que é o problema de saúde, a sobrevivência, mas em seguida temos que enfrentar a crise econômica paralelamente. Claro, como é que o senhor reage a essas análises feitas pelo presidente do Banco Central e essa sugestão poderia se dar de que maneira? O que poderia ajudar a melhorar a economia nesse momento? Obrigada. Olha, é absolutamente normal que em discussões como essa, principalmente referindo-se a uma situação tão nova e tão difícil de ser enfrentada na medida em que ela é inusitada, que existam opiniões divergentes. Mesmo dentro do Copom, que eu presidi por 8 anos, eu fui o presidente do Banco Central que ficou lá mais tempo, fiquei 8 anos, isso nunca aconteceu antes nem depois na história do Banco Central. Então, era normal, e é normal hoje, e eu, inclusive, sempre incentivei isso, que dentro do Copom houvesse opiniões divergentes. A unanimidade é sempre perigosa, já dizia o escritor Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Isto é muito importante que nós tenhamos diferentes pontos de vista. E quando eu disse imprimir dinheiro, para quem ouviu ou leu com cuidado a transcrição da entrevista, viu que, na realidade, eu usei uma figura de retórica. Isto é, eu fiz isso exatamente para enfatizar uma situação. Eu digo, isto é algo que o meu avô chamava de imprimir dinheiro. Evidentemente que o meu avô dizia isso há várias décadas, para dizer o mínimo. Hoje, evidentemente, que não se usa mais a moeda física. Não seria uma brincadeira dizer que a Casa da Moeda vai imprimir dinheiro. Figura de retórica para chamar a atenção para o assunto, porque, na realidade, o que nós estamos falando é de uma expansão dos meios de pagamento. Injeção de liquidez na economia pelas vias normais de expansão de liquidez usada pelo Banco Central. O Banco Central já fez isso, inclusive, quando emitiu 40 bilhões de reais, colocou no Tesouro Nacional, prestou o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional prestou isso ao BNDES, e o BNDES está repartindo isso através do sistema financeiro. Isto é uma expansão de liquidez, uma injeção de liquidez que o Banco Central dá na economia de acordo com as melhores práticas hoje no mundo. Por exemplo, o Banco Central americano, Fed, está anunciando linhas que chegam a $1 trilhão ou mais. Né? Exatamente disso. O Fed está comprando títulos no mercado. Alguém tem um título do governo, por exemplo, americano. O Fed compra esse título, adquire de um fundo, adquire de um banco, etc., esse título e entrega um crédito em conta em troca disso. E, em última análise, entrega moeda, entrega dinheiro. Tá? Então, isso faz com que haja um aumento de liquidez na economia. Por que o Fed faz isso com tanta força e tanta intensidade? Tá? Lá, como em quase todo o mundo hoje, todos os países importantes, usa-se um sistema explícito ou implícito
de metas de inflação. Nos Estados Unidos é implícito. Eles procuram manter a inflação aí, no caso americano, perto de 2%. Mas o fato concreto é que o momento exige que haja uma expansão de atividade da economia. Por quê? Quando a economia está em queda, isto é, quando a economia está em decréscimo de atividade, está caindo a atividade, as empresas estão produzindo menos, etc., circula menos dinheiro. É normal. Né? Então, é normal que, nesse momento, os bancos centrais aumentem a liquidez. Como? Ele pode baixar a Selic. É a primeira atitude Sim. normal de um Banco Central. O Banco Central pode, além disso, liberar compulsório. É uma forma de injetar liquidez na economia, aquilo que eu estava me referindo, aumentar a expansão monetária, aumentar os meios de pagamento. Então, tudo isso são maneiras de que o Banco Central possa injetar liquidez no mercado. E isso, na realidade, existe uma proposta de emenda constitucional no Senado, hoje, passou pela Câmara, que é o chamado orçamento de guerra, que, na realidade, nesta emenda constitucional proposta, existe uma série de mecanismos que o Banco Central vai ter poderes para usar. Para fazer o quê? Exatamente aquilo que nós estamos dizendo. Em resumo, tem todo um projeto apresentado no Congresso Nacional visando viabilizar formas mais eficazes e mais diretas e volumes maiores para o Banco Central poder ter condições de, quando cai a liquidez do mercado, quando a recessão está muito forte, você possa, além de baixar a taxa de juros, você possa também injetar liquidez no mercado pelas vias específicas de injeção de liquidez. Secretário Henrique Meirelles, temos agora as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, secretário. Eu entendo sua metáfora. O então chairman do Fed aqui, na época da crise de 2008, o Ben Bernanke, ficou conhecido como Helicopter Ben, que era exatamente uma metáfora de jogar dinheiro do helicóptero, né? E eu entendo isso quando está com liquidez empossada, quando a economia está numa recessão normal. Me parece que dessa vez há uma disrupção na cadeia produtiva por uma paralisação imposta pelas autoridades do mundo todo. O senhor não teme que, quando volte à atividade, se você tiver injetado tanta liquidez assim por meio da expansão da base monetária, isso vá, sim, produzir um efeito inflacionário? E se o senhor tivesse sob seu controle um Banespa, um banco estadual, hoje o senhor estaria adotando essa medida, essa prática de expandir totalmente as bases monetárias por meio de um banco estadual? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que o banco estadual era um banco comercial normal, não tinha poder de expandir a base monetária. Né? Mas eu já fui presidente do Banco Central há 8 anos. Né? E nós expandimos, sim, base monetária em 2008, na crise. Né? Então, isso é algo que é feito por bancos centrais, normalmente eu já fiz. Inclusive no Banco Central do Brasil, em 2008. Agora, vamos voltar ao seu exemplo, que está aí nos Estados Unidos. Muito bem. Estados Unidos, o Fed adotou essa política, você usou aí a boa metáfora do Ben Bernanke, do Helicopter Money. Ele usou o que se chamou de quantitative easing. Isto é, ele fez o tal do relaxamento quantitativo, ao invés de simplesmente diminuir a taxa de juros, e ele corria o risco, naquela época, de bater no limite de taxa de juros zero, não dá para diminuir mais do que zero, era o zero bound, né? Então, isso poderia ser atingido facilmente. O Japão tinha caído nessa armadilha. Então, ele recorreu a uma figura que na época foi nova em bancos centrais modernos, que é exatamente aquele que foi
o relaxamento quantitativo, quantitative easing, que foi exatamente fazer o que estamos falando. O Banco Central fazer uma injeção de liquidez no mercado através de compra direta de títulos, etc., que é alguma coisa que, como eu disse, vai ser possível no Brasil agora, se for aprovada a PEC aí do orçamento de guerra. Em dito isso, você disse, existe uma queda de atividade. Sim, mas as empresas, as indústrias, por exemplo, estão funcionando normalmente. A maior parte das indústrias está diminuindo as suas atividades, não porque não consegue produzir, está tendo um problema maciço lá de pandemia entre os seus funcionários, não. Ou restrições do governo, não, o governo não proibiu as fábricas de funcionar. Em São Paulo que tem a quarentena mais rigorosa no país, não. A atividade produtiva continua com medidas de segurança, distanciamento entre funcionários, etc., evitando aglomerações dentro da fábrica, mas o funcionamento continua normal. O que está acontecendo, sim, e houve, inclusive, entrevistas aqui dos fabricantes que estão reclamando do quê? Exatamente daquilo que você está dizendo, que no caso, está havendo, em primeiro lugar, uma queda da demanda. As pessoas estão comprando menos automóvel. Claro. E isso faz com que então, diminua-se a produção. Além do mais, eles estão tendo dificuldade do quê? De liquidez. É uma entrevista do presidente da Associação de Fabricantes de Automóveis que está nos jornais, inclusive, reclamando de falta de liquidez. No momento em que as empresas nos procuram, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo um banco de desenvolvimento, o chamado Banco Desenvolve São Paulo, pequeno, né? Mas é relevante. O número de propostas de crédito, pedidos de crédito para esse Banco Desenvolve São Paulo aumentou de forma astronômica. Por quê? Porque as companhias estão tendo dificuldade. Cai a venda, mas ela continua com despesa, ela continua com a folha de pagamentos, tem aí reclamações fortes e incentivos do governo para não demitir. As empresas não querem demitir todos os seus funcionários. Amanhã, quando a atividade voltar, a empresa vai ter uma dificuldade de reestruturar a sua força de trabalho. Então procura manter, mas começa a ficar sem recursos para pagar aluguel, os equipamentos, os financiamentos, etc, etc. Então, existe uma demanda astronômica por recursos na sociedade. Conversando com o sistema financeiro, ontem mesmo tivemos uma reunião aí com uma série de presidentes de grandes instituições, que inclusive mostram que o problema não está exatamente nos bancos, mas exatamente está faltando liquidez. O aumento do número de pedidos em todo o sistema financeiro, ele reflete aquilo que está acontecendo no Banco de Desenvolvimento de São Paulo. É enorme. E o que acontece? O que está parado é exatamente o comércio de rua, os shoppings, etc. Tudo que gera aglomeração ou tráfego direto ali nas lojas, de proximidade de clientes, etc. Isso sim foi muito restringido. Então, no momento em que decretar-se o fim da quarentena, então a retomada das atividades, sim, pode vir muito rápido, mas para isso é necessário liquidez. Claro. E para isso é muito objetivo o que o Banco Central tem que olhar naquele momento. Quando a atividade vai subindo, ela chega no limite da capacidade produtiva das empresas, nós teremos, nesse momento, aí sim, uma ação do Banco Central no sentido de restringir o meio de pagamento. Agora, quando isso vai acontecer, isso é uma questão a se ver, não é? Porque no caso da crise de 2007, 2008, por exemplo, os Estados Unidos demoraram anos, de fato, com quantitative easing, exatamente, para recuperar
o nível pleno de atividade, que recuperou, evidentemente, já há bastante tempo. Secretário. Agora, no Brasil nós conseguimos recuperar rapidamente naquela época, mas a causa era financeira, ela conhecida. Agora a causa é uma pandemia, é diferente. Então nós teremos que, primeiro, controlar a pandemia, segundo, aí sim, a atividade econômica recomeçando quando atingir níveis suficientes, aí sim nós vamos esperar que o Banco Central, e tenho certeza que o Banco Central fará isso, tem gente muito competente lá, não há dúvida que vai tomar as medidas necessárias para aí evitar que a inflação suba. Nós não podemos ficar agindo de forma preconceituosa ou emocional ou com traumas históricos do que já houve no passado. Não. Nós temos que agir frente ao presente. Olhar o que nós aqui em São Paulo, por exemplo, estamos fazendo, acompanhando detalhadamente toda a experiência internacional para ver o que é melhor. Secretário. E a experiência internacional indica exatamente esse tipo de coisa. Seja no Banco Central Americano, no FED, que você está acompanhando aí, seja através do Banco Central Europeu, e etc. No FED, por exemplo, até já anunciou que vai aceitar fazer operações, inclusive tendo garantias dos municipal bonds, né, que é os títulos municipais. Secretário. É um processo normal que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Secretário, olha, eu agradeço mais uma vez o senhor pela atenção, pela gentileza. Secretário Henrique Meirelles, da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, mais uma vez. Muito obrigado e voltaremos a nos falar mais vezes e bom feriado para o senhor. Muito obrigado. É um prazer enorme falar com vocês e falar hoje com todos os seus ouvidos num momento tão importante para a economia brasileira. Muito obrigado.